Ora, nesta videoaula quero fazer uma introdução genérica à análise de variância, ANOVA. Quero apresentar os fundamentos teóricos deste teste estatístico e apresentar o guião de interpretação. Ora, a estatística ela pode ser subdividida em duas partes, como sabem, a estatística descritiva e a estatística inferencial. Dentro da estatística inferencial, nós temos então os vários testes estatísticos que permitem a análise de dados e esta análise conduz ao processo de tirar conclusões e fazer recomendações. Então, a ANOVA é um teste estatístico inserido no âmbito da estatística inferencial. Portanto, é um teste estatístico que tem como objetivo a comparação de médias. Quando temos várias amostras, o teste mais adequado para comparar as médias dessas amostras é a ANOVA. O objetivo é verificar se há uma diferença estatisticamente significante entre as médias. Porque o objetivo da ANOVA, ao comparar as médias, é verificar se há uma relação de causa e efeito. No caso, na ANOVA, nós verificamos a influência de um ou mais fatores sobre uma ou mais variáveis, porque as médias que se obtêm das várias amostras, elas resultam da influência dos fatores ou de um fator que exerce a ação sobre os indivíduos, fazendo variar os valores que são recolhidos nas amostras. Ora, esses fatores geralmente entram numa pesquisa sob a forma de níveis de fator, não é? Os vários níveis de fator são eles os responsáveis pela variação dos valores. Portanto, o fator em si é o elemento, mas as várias subdivisões desse elemento são os níveis de fator. Por exemplo, quando se pretende fazer a avaliação da influência da alimentação sobre o peso dos indivíduos, a alimentação é o fator, os vários tipos de alimentação são os níveis de fator. A variação do peso, da variável peso, ela vai dever-se ao tipo de alimento. Os fatores, nós podemos diferenciá-los em fator de facto e fator de blocagem. Está aí bem claro. O fator de facto é aquele que, de facto, tem uma influência direta sobre a variável. E o fator de blocagem, aquele que serve apenas para diferenciar os indivíduos em vários grupos ou amostras. Se ele exercer alguma influência, geralmente essa influência é apenas indireta. Ok, tratando-se de um teste estatístico, ele é um teste de hipóteses. Quais são as hipóteses que estão em teste ou que são testadas no caso da análise de variância? As hipóteses são geralmente duas. Uma é a hipótese nula e a outra a hipótese alternativa, no geral. Agora, a hipótese alternativa é que pode ser subdividida em várias. A hipótese nula é aquela que é formulada sempre no sentido da negação da existência de efeitos de fatores sobre a variável. E a hipótese alternativa geralmente é formulada negando a hipótese nula, contrariando a hipótese nula e mostrando os caminhos que podem ser seguidos para se chegar a uma conclusão sobre a existência ou não de influência do fator sobre a variável. Diz-se geralmente que a hipótese alternativa é formulada no sentido de puxar a investigação, digamos assim, porque ela é formulada com base no conhecimento que se tem sobre o fenômeno em estudo. A hipótese nula simplesmente nega a existência de algum efeito. Se nós ficarmos com a hipótese nula, então já não precisamos fazer a investigação, porque estamos a dizer, bom, não há efeito, não há efeito.
Mas a hipótese alternativa, ao ser formulada no sentido da existência de algum efeito, nós temos que justificar como assim, o que é que nós pensamos, como é que pensamos que vai haver efeito. Então, há uma formulação no sentido da existência de um efeito, porque nós temos o conhecimento da relação entre a variável e o fator. Para a hipótese alternativa, elas podem ser diferenciadas em hipótese alternativa genérica e a hipótese alternativa específica. A alternativa genérica simplesmente nega a hipótese nula, contraria a hipótese nula e diz que o fator tem influência sobre a variável. A hipótese nula diz que o fator não tem influência. A hipótese alternativa genérica diz que o fator tem influência. Mas ao afirmar-se que o fator tem influência, nós temos que justificar como assim. Então, por isso é que se formulam hipóteses alternativas específicas. Estas corporizam as expectativas do pesquisador e são formuladas com base no conhecimento que se tem sobre o assunto. Por isso é que propomos aqui que a hipótese alternativa específica usa esses termos, considerando que espera-se que, por exemplo, no caso do estudo da influência da alimentação sobre o peso dos indivíduos, nós podemos, por exemplo, escrever que, olha, hipótese nula, o peso não é influenciado pela alimentação. Hipótese alternativa, o peso é influenciado pela alimentação. Essa é a genérica. A hipótese alternativa específica, considerando que o alimento tem elementos que favorecem a saúde, elementos que aumentam o metabolismo, considerando que os carboidratos, enfim, com base no conhecimento que se tem sobre o assunto, nós podemos dizer, considerando que tal, espera-se que... Vamos ver os exemplos específicos mais lá para frente. Ok. Quando se prepara a ANOVA, nós temos que identificar a variável, temos que formular os objetivos da pesquisa, temos que identificar a nossa população-alvo, todos esses elementos que são preparados antes de se fazer a colheita de dados. Há que formular as hipóteses em função dos objetivos e considerando a variável e os fatores. Agora, uma vez colhidos os dados e depois de se efetuar todos os cálculos a nível do Excel ou de uma outra, de um outro software, um outro programa específico, então passamos à interpretação. E a partir daqui eu quero apresentar o guião da interpretação da ANOVA, ou seja, quais são os aspectos que devemos ter em conta para a interpretação ou na interpretação de uma ANOVA. Geralmente são produzidas duas tabelas. Uma é a tabela sumário, está aqui o número 4, no ponto 5, a tabela ANOVA. Quando se está perante a tabela sumário, o que se faz? Geralmente, na tabela sumário, nós olhamos para as médias, comparamos-las entre si e reconhecemos as tendências. Atenção que nesta fase a comparação é meramente aritmética. Onde é que está a maior média? Onde é que está a menor média? Em função do tipo de variável, em função da relação entre fator e variável e em função do que se pretende, os objetivos. Estamos à procura da maior média ou da menor média. Então, na tabela sumário, nós vamos comparar as médias e verificar quais são as principais tendências que se podem notar. E também podemos, nesta altura, fazer a análise de variabilidade dentro de cada amostra e a variabilidade entre as amostras. Estão recordados que
a análise de variabilidade. Ainda que seja uma ferramenta aplicada a nível da estatística descritiva, ela já dá algumas pistas sobre o que está a acontecer com os dados, ou seja, é já uma introdução à estatística inferencial, porque já permite fazer alguma análise do comportamento da variável. E por fim, nós vamos à tabela nova, e na tabela nova nós vamos encontrar os indicadores que nos permitem tomar a decisão, uma decisão estatística sobre a rejeição ou não rejeição da hipótese nula. Na tabela nova destacam-se dois fatores, dois valores de F. F vem de Fisher, porque o cientista que fundamentou a análise de variância é Ronald Fisher, foi Ronald Fisher. Em honra a ele, a estatística de teste tem a designação F. Então, há um valor de F calculado que se compara com o valor de F crítico. Qual é a regra de decisão? A decisão é sobre a rejeição ou não rejeição da hipótese nula. Então, quando é que se rejeita a hipótese nula? Atenção que a rejeição da hipótese nula implica dizer que as médias têm diferença significante entre si e que o fator teve influência sobre a variável. Então, só se rejeita a hipótese nula quando o F calculado é maior que o F crítico. Aqui está na regra de decisão. Se o valor calculado da estatística de teste F é maior que o valor crítico, então rejeitamos a hipótese nula. Ou quando o valor P é inferior a 5%. O valor P, ou seja, a probabilidade de erro, se for inferior a 5%, nós podemos sim rejeitar a hipótese nula. A rejeição da hipótese nula significa que a diferença entre as médias é estatisticamente significante. E se a diferença é estatisticamente significante, isto implica que o fator em causa teve influência sobre a variável. Esta é a regra de decisão. Ok, podemos ver aqui neste quadro resumo a relação entre margem de erro e margem de certeza. Portanto, a margem de erro permitida é de 5%. Até 5% nós podemos rejeitar a hipótese nula. Mas se a margem de erro for superior a 5%, digamos assim 10%, já não é permitido rejeitar a hipótese nula. Se for inferior, melhor, porque quanto menor a margem de erro, melhor, maior é a margem de certeza. Portanto, a certeza associada à decisão de rejeitar a hipótese nula, que diz que não há diferença entre as médias e que não há influência do fator sobre a variável. Ao rejeitarmos essa hipótese, ficamos com a hipótese alternativa, que diz que há uma diferença significativa entre as médias, o que significa que o fator teve influência sobre a variável. Ok, este é o fundamento teórico da análise de variância. Então, nos próximos exercícios, nas próximas videoaulas, nós vamos apresentar exercícios resolvidos e comentados. Ok. Até a próxima.